Como é que eu deixo de me chamar burra, ignorante, estúpida? Dizer que se fosse outra pessoa não tinha cometido este erro, mas como sou eu, está a acontecer. Foi esta pergunta, mais ou menos, que me fizeram quando eu publiquei, agora no fim de semana, uma reflexão que é de lá de 2025. Eu quis publicar novamente agora, porque acredito que é sempre uma mensagem importante, onde eu falo sobre um dia em que eu estava a ir para um sítio que eu não conhecia e enganei-me 3 vezes no caminho. Não, 3 não, 4 vezes no caminho. E o GPS estava constantemente a redirecionar-me. Ok, erraste, redireciona a rota. Erraste, redireciona a rota. Está tudo certo. Eu estava a pensar em como é que nenhum momento... Isto é uma reflexão que se vê muito nas redes sociais, mas realmente eu tive aquela reflexão naquele momento em que aquilo estava a acontecer comigo. E eu a pensar, pois ele em nenhum momento me ofendeu, em nenhum momento disse, Petra, como assim? Enganaste outra vez, já é a terceira vez que vou redirecionar o caminho. Em nenhum momento ele me ofendeu, em nenhum momento ele me chamou burra, estúpida, ignorante. Ai, se fosse outra pessoa não tinha cometido esse erro. E eu levei isso para a nossa vida, em como é que nós também devemos agir como um GPS para connosco mesmos. Sermos pacientes, percebermos que vamos errar, que vamos falhar e que está tudo certo. Redirecionamos a rota, porque o ponto B, né, onde nós queremos chegar, vai continuar lá. E o importante é chegar lá. Se nos enganamos várias vezes, está tudo certo. Redirecionamos a rota e vamos chegar lá. E que precisamos também de ter este cuidado da forma como falamos connosco. Não precisamos de nos ofender neste processo. E com esta reflexão surgiu esta pergunta. Ok, essa reflexão faz muito sentido, Petra, mas como é que eu lido com o julgamento interno? Como é que eu deixo de me chamar burra? E que eu respondi a esta pessoa por áudio e que fez muito sentido para ela e por isso é que eu também decidi gravar este vídeo para partilhar com vocês, porque também pode vos ajudar. Quero que vocês imaginem, e eu acredito que já dei esta analogia em algum outro vídeo que eu gravei, que os nossos pensamentos, a forma como nós falamos connosco, é construído através das sementes que nós vamos plantando na nossa mente. Então, se há muito tempo eu tenho plantado sementes de pensamentos negativos, e atenção que estes pensamentos negativos nem sempre vêm com uma nuvem cinzenta sobre a nossa cabeça e nós pensamos mal sobre nós próprios. Só que a verdade é que nós temos a nossa autocrítica, que é importante, que é uma competência importante. Nós temos capacidade de nos autocriticarmos, de autoanalisarmos e de melhorarmos constantemente. Só que a maioria das vezes a nossa autocrítica é demasiado aguçada. É tão aguçada e está tão forte que nós não conseguimos ser gentis connosco e não conseguimos ver as coisas boas, só conseguimos ofender-nos cada vez que cometemos um erro e cada vez que cometemos uma falha. Então nós vamos lançando essas sementes de autocrítica a nossa cabeça. E aquilo vai ficando forte, vai ficando forte, vai ficando forte e vai construindo raízes tão profundas que o nosso automático é nós ofendermos. O nosso automático é nós criticarmos. O nosso automático é nós termos o chicote na mão e sermos a primeira pessoa a dizer, pois, tu erraste novamente, pois, tu não prestas, pois, tu és bem burra. Então, e isto está muito automático. Porquê? Porque nós fomos construindo sementes, fomos plantando sementes que construíram raízes muito fortes. E porquê que eu gosto de trazer esta analogia? Para tu perceberes que não é por hoje, tu ganhas consciência, que tens uma autocrítica demasiado aguçada, né, que precisa de ser ali equilibrada com gentileza e com autocompaixão. Não é por tu entendes isso hoje que vai mudar de um momento para o outro. Porque se a tua raiz da autocrítica está muito forte e do, né, self-judgment e autopunição está muito forte, é normal que agora que tu vais intencionalmente começar a construir uma relação mais gentil connosco, mais gentil contigo, mais amorosa, com palavras, não propriamente palavras positivas, mas palavras realistas, de está tudo bem, podia acontecer com qualquer pessoa, agora redirecionas e vais chegar lá, isso é o mais importante. Então, quando nós começamos a cultivar esse tipo de discurso interno mais compassivo, não é de um dia para o outro. Então eu também vou ter que começar a lançar sementes para construir raízes nesse sentido. Vou deixar de lançar sementes que potenciam aqui a minha autocrítica e não vamos deixar de ter autocrítica, mas aquela autocrítica mais negativa e que nada nos ajuda. Pelo contrário, coloca-nos mais para baixo do que propriamente nos motiva a melhorar. E eu vou começar a alimentar então aqui os meus... Não quer dizer pensamentos positivos, é mesmo uma relação mais gentil contigo, sabes? E pensa nisto como se eu estivesse a cuidar de uma criança, que uma criança comete um erro e tu queres que ela, que ela entenda que não era por ali, mas tu não vais estar a gritar, tu não vais estar a chamar-lhe de burra, tu vais dizer, olha, por aí não é, mas vamos tentar desta forma. Gentileza,
correção, mas gentileza. E é esta gentileza que nós precisamos cultivar connosco. Isto podes fazer através de... existem pessoas que recorrem a afirmações positivas, a mantras, e uma sugestão que eu dei a esta pessoa foi a escrita. A escrita a mim ajudou-me imenso, porque eu tinha muita dificuldade. Uma das coisas que nós trabalhamos em terapia de autocompaixão é nós falarmos connosco como se fôssemos as nossas melhores amigas. E eu tinha muita dificuldade em pensar, como é que eu agora vou falar comigo como se eu fosse a minha melhor amiga? Tipo, eu sou eu. Como é que eu vou falar comigo? Então a escrita ajudou-me bastante em eu falar comigo como se fosse na terceira pessoa, como se eu estivesse a falar com outra pessoa. Eu escrevia bastante, olha, Petra, hoje tu te sentiste assim, sentiste assado, porque isto aconteceu, amanhã é outro dia, está tudo bem, tu não és a pessoa mais errada do mundo por ter errado. Então a escrita, como se fosse na terceira pessoa, ajudou-me bastante a trabalhar estes pensamentos e a começar a mudar a forma como eu me via, como eu comunicava comigo. Isto acaba por começar a criar novas ligações no nosso cérebro e é óbvio que hoje ainda me critico, normal, ok, as raízes continuam lá, só que é muito mais fácil eu autocritico, ok, calma, tipo, autocompaixão, calma, tipo, ser mais gentil contigo, está tudo bem, redireciona, vai, faz de outra forma, pá, não deu certo desta maneira, está tudo certo. E isto é algo que é preciso ser construído. E estas raízes vão sendo fortalecidas à medida que nós fomos plantando estas novas sementes. Então, recapitulando aqui, que eu nem queria fazer um vídeo tão longo, mas pronto, identifica, não é, essa autocrítica excessiva que talvez tu tenhas alimentado até hoje, reconhece que é um processo, não vai mudar de um momento para o outro, talvez essa raiz esteja muito profunda porque tu lançaste muitas sementes aí, está tudo bem, o que passou, passou, agora quais são as sementes que eu quero construir daqui para a frente, qual é que é a relação que eu quero cultivar daqui para a frente comigo mesmo, comigo mesma, e entender que isso é um processo e que ao longo do tempo as raízes vão sendo construídas até tu conseguires ter uma relação mais compassiva e mais gentil contigo.